Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo certinho? Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, que assista os vídeos e as lives. E gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99, se bem que agora está com uma promoção e você consegue ser membro a partir de R$ 1,99, isso membro bronze, e sendo membro prata de R$ 7,99, você paga R$ 3,99. Dá uma olhadinha aí nos planos e seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba comunidade, clicar no link que você cai direto no nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser também ajudar o canal, você pode fazê-lo através da chave Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive tem aqui ó, o QR Code. É só você apontar a sua câmera que você também consegue ajudar a gente. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. Ontem o STJD julgou aquela partida entre Vasco e Sport, aliás, Sport Vasco na Ilha do Retiro, jogo válido, se não me engano, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi 1-1, só que o resultado final do julgamento deu o ganho, né? Deu os pontos para o Vasco da Gama. O Vasco venceu a partida por 3-0 e com isso a gente acabou o campeonato em terceiro lugar com 64 pontos, ficando à frente do Bahia, que ficou na quarta colocação. Eu duvido que o STJD teria esse tipo de comportamento caso o Vasco tivesse perdido o jogo para o Ituano. Mas ficou muito confortável para eles darem os pontos para o Vasco após aí essa vitória, né, do Vasco em cima do Ituano por 1-0 na partida de domingo passado. Bom, o Sport tomou uma punição aí de 8 jogos com a Ilha do Retiro fechada, além de perda de ponto e também uma multa aí de R$ 180 mil. Eu vou colocar agora para você o momento em que o presidente do tribunal, né, do STJD, ele deu a sentença e daqui a pouco a gente volta. O corte é lá do canal Wellington Campos FC. O link está na descrição aqui do vídeo. Acompanhe aí e a gente já volta. E 3 pontos que eu gostaria de colocar aqui para fechamento, base do fechamento do julgamento, mas que para mim são importantes nesse quesito. Primeiro, é importante a gente ter como premissa aquilo que o comandante falou, a condição psicológica humana. Se não houvesse variação da condição psicológica humana, nós não precisaríamos do direito, né? Se todo mundo fosse linear, se ninguém fizesse nada fora da curva, normalidade, nós não precisaríamos do direito. Na justiça esportiva, não precisaríamos do CBJD. Então, eu considero que é bastante comezinha a lição de que é justamente em razão de não se ter controle absoluto da condição psicológica humana, e ela está sujeita a variações altíssimas, dependendo do caso, é que a gente precisa do direito. Nesse caso, do direito desportivo, especificamente aqui do CBJD. O segundo ponto que me chamou a atenção no mesmo depoimento foi um critério que o Dr. Felipe destacou bem, a previsibilidade. Uma coisa seria se não houvesse nenhuma previsibilidade, um passado, uma forma de torcida, um passado, uma semana tranquila, um jogo que não valesse muita coisa, e de repente acontecesse tudo isso. Mas a previsibilidade ficou caracterizada justamente, e não só previsibilidade, uma possível confusão, a previsibilidade de que aquele setor específico, e perto daquele portão específico, era um local, vamos dizer assim, de risco.
ou como nas palavras de da testemunha, sensível. Se assim era, somando o número de PMs que ele afirmou no seu depoimento, 180 PMs dentro, e somando com o número que o senhor Augusto trouxe de privados, 230 privados, nós teríamos 410 pessoas de segurança lá dentro do estádio. Não obstante, nós tínhamos 2 homens de preto de segurança privada. 2 desses 410 estavam no portão, próximo ali tinha PM. Mas a despeito de toda essa previsibilidade, da sensibilidade, da fama de parte da torcida que ficava ali, chame-se ou não de organizada, estava descaracterizada, mas tinha o ato de estar ali, me parece, com todo respeito, a mesma eficiência que houve na repressão não foi compatível com a ineficiência na repreensão. Isso me parece patente. Bem destacou isso também o doutor Felipe. Então, nós não deveríamos esperar, e nem devemos esperar na justiça esportiva, com todo o respeito às teses de defesa, muito bem lançadas aqui na tribuna, uma tragédia maior, que poderia ter ocorrido até mesmo naquele pouco tempo que passou. Nós vimos uma senhora sendo chutada no chão, nós vimos poder ter caído ali, batido a cabeça numa pedra daquela que estava ali atrás, foi acontecer tanta coisa nesse período. E de modo que o risco de algo muito mais grave já aconteceu. Acho que a vida, e acho que ela é uma evolução, a gente precisa aprender a partir dessas experiências. E se a gente não, aqui dentro do STJD, for esperar as coisas se tornarem cada vez mais graves para que nós possamos também impor penas mais graves, nós vamos estar fazendo o contrário da lógica do direito penal e aqui no caso do direito sancionador aqui da justiça esportiva. A pena ela tem então uma função geral preventiva e uma outra geral e uma outra específica compensatória de reprovação, uma em relação a quem fez, outra em relação a quem não fez, mas que pode vir a fazer. Então a função dessa prevenção geral, também chamada de finalidade pedagógica, é justamente para reafirmar o nosso ordenamento e oferecer uma estabilidade jurídica. É preciso que a gente tenha uma conexão entre essa natureza de reprovabilidade, retribuição da pena e também a prevenção, que daí tem que ter. Isso é função da pena. Todas as teorias penais que se escrevem até hoje, elas com maior ou menor variação, tratam da pena como uma função pedagógica, para que as pessoas tentem absorver e internalizar os valores que estão por trás dessas normas. E se isso nunca acontecer, nós não vamos evoluir. Então, é importante que a gente consiga despertar nesses torcedores, no clube em geral, a noção de um respeito até mesmo para aqueles que foram lá de forma pacífica, ordeira, que queriam se divertir no lazer, levam o filho. Esse é o objetivo que está ligado ao esporte. Nós estamos diante de um caso que desperta aquilo que a gente chama de teoria do desestímulo. É importante a gente valorar devidamente essa conduta. E a sanção tem que ser proporcional e justa. Eu vejo isso com clareza nesse caso. Com todo respeito a outros órgãos da justiça esportiva que têm julgado de forma diferente, condutas mais ou menos graves que estão. Mas eu, em razão dessas considerações, todas, eu entendo, e aí divergindo num determinado ponto aqui do doutor Felipe, eu entendo que o tipo do 213, ali são 3 tipos, não tem jeito. Diferentes, 3 modalidades e as 3 ocorreram. Como bem destacou a relatora. Com separação possível, sim, das condutas que estão ali lançadas, identificadas e previstas. Elas se concretizaram neste caso. Em razão disso, eu, com esses fundamentos, eu acompanho a relatora, peço vênia para divergir do Dr. Rodrigo, que sugere uma pena de mando menor,
Eu entendo que para cada infração dessa, a pena máxima de perda ou de portões fechados seria 10. A relatora está aplicando 3, é menos que um terço. Menos que um terço. Para as penas de multa, que vão a 100, está aplicando para 2, metade. Para uma, menos de um terço, 30. Então, entendo e elogio aqui o voto produzido pela relatora, que neste particular da aplicação da pena e da dosimetria agiu com muita razoabilidade e por isso acompanho. Assim sendo, preciso fazer uma proclamação parcial de julgamento em relação a este último capítulo. Então, a comissão, em relação aos artigos 191, inciso primeiro, 191, inciso terceiro, e 211, julgou improcedente a denúncia. Unanimidade. Em relação ao artigo 205, e parágrafo 1º, a comissão julgou, por maioria, vencido o auditor Felipe Rego Barros, condenar a equipe do esporte pela prática da infração prevista nesse dispositivo, aplicando-lhe a pena de multa de R$50 mil e a perda de pontos assim, menos 1 ponto para o esporte, mais 2 pontos para o Vasco, como decorrência, como bem destacou o doutor Rodrigo, inexorável da aplicação do reconhecimento da incidência da norma 205. Com relação ao artigo 213, a comissão julgou procedente a denúncia para condenar a equipe pela prática da infração prevista no 213. Até aí, a unanimidade. Em relação à dosimetria da pena, afastou o concurso material vencido o auditor Felipe Rego Barros, que afastava o concurso material e aplicava R$30 mil de multa e 2 mandos de campo, portões fechados. A comissão, por maioria, entendeu por reconhecer o concurso material, aplicar a norma do artigo 213, incisos 1º, 2º, 3º, fixando-lhe as seguintes penas: R$50 mil para o inciso 1º, 3 mandos de campo, portões fechados. R$50 mil também para o inciso 2º, 3 mandos de campo, portões fechados. E, para o inciso 3º, uma pena de R$30 mil, 2 mandos de campo, portões fechados. Esse é o resultado do julgamento deste capítulo. E aí, meu amigo, achou de bom tamanho aí essa punição do esporte imposta aí pelo STJD? Comenta aí para a gente também depois poder aqui debater. Com relação a esse julgamento, o esporte disse que vai recorrer das punições impostas pelo STJD. O Departamento Jurídico do Esporte vai recorrer das punições impostas ao clube nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, devido à invasão de campo de parte da torcida no campo, aliás, no empate por 1-1 contra o Vasco na Ilha do Retiro pela 35ª rodada da Série B. Além de perder o ponto da partida, com a equipe carioca sendo declarada vencedora por 3-0, o Leão ainda perdeu 8 mandos de campo, já cumpriu 1 e foi multado em R$180 mil, como a gente disse anteriormente. Para o vice-presidente jurídico do esporte, Rodrigo Guedes, a perda de ponto abre um precedente perigosíssimo, entre aspas, ele disse, para outros julgamentos. Com a decisão do STJD, o Vasco acaba a Série B na 3ª colocação, ultrapassando o Bahia com 64 pontos. Já o Sport permaneceu na 7ª colocação, mas agora com 56 pontos. A gente tem que ter cuidado como o tribunal vai se comportar em julgamentos futuros. A partir de agora, um jogador pode provocar a torcida adversária para ver se tem invasão. O time sai de campo, acaba o jogo e o time ganha os pontos.
se abre um precedente perigosíssimo, afirmou Rodrigo Guedes em entrevista ao GE. O advogado rubro-negro também questionou a somatória das penas. O esporte foi denunciado e punido em 3 artigos diferentes. Chamou a atenção a soma das penalidades. O tribunal não age assim. Esse não é o tipo de conduta. O STJD não age dessa forma. Nós sabíamos que seríamos punidos. Nós não compactuamos com esse tipo de conduta. Aí, entre parênteses, invasão de campo. Mas pelo julgamento de outros processos, esse foi muito além de como se pauta o STJD. Vamos recorrer, reforçou, essa matéria saiu no GE. Bom, o precedente perigosíssimo que ele está citando aí, eu acho que é muito mais em relação ao comportamento da torcida, porque o gol que o Raniel fez e a comemoração, principalmente, que o Raniel fez, não foi nada de nenhum absurdo. A gente, conforme já falou ontem, vários jogadores fazem isso e o comportamento da torcida não é esse. Como o esporte já tem precedentes, eu acho que ele deveria se preocupar muito mais com a conduta da torcida do esporte e até mesmo o destempero dos seus jogadores, haja vista que na última partida 6 deles foram expulsos, né? Então, eu acho que é mais choro de perdedor do que qualquer coisa. O grande precedente que foi criado aí foi porque o Raniel levou dois jogos de suspensão, além de ter sido expulso na partida, o Luiz Henrique também, e o goleiro House tomou 4 jogos de penalidade. Agora, com relação ao Raniel, a comemoração dele, já que ele foi expulso, a partir de agora, o precedente perigosíssimo que o STJD abriu foi o seguinte: qualquer jogador que a partir desse momento faça um gol, vá até a torcida adversária e comemore de forma assintosa e provocativa, vai ter que levar cartão vermelho, né? Porque não dá para admitir isso. Se vai ser no âmbito do TJD ou do próprio STJD, não interessa. A lei vale para todos. Por falar nisso, eu vou colocar agora aqui para você o trecho do jogo contra o Ituano, o VAR. Vamos dar uma olhada aí no lance da penalidade e na análise do VAR, segundo a CBF. Roda o vídeo. Jogou longa. Possível impedimento. Defesa. Ataque. Possível falta no goleiro. Possível penalti vermelho. Pênalti marcado. Pênalti marcado. Vamos checar. Tem que fazer a varredura antes, tá? Coloca micro. Número 3, já tá checado. Número 3. Não teve falta no goleiro. Tá. Checando Eu quero ver se teve falta antes, tá? Fazer a Não varredura, teve tá? falta no goleiro. Coloca pela câmera Ele vai 5. chutar a bola e Câmera depois 5. divide, ok? Vai, segue. Vai checar. Preciso ver se teve falta no goleiro, Vai tá? checar, calma. Coloca pela câmera 7. Ele chega primeiro, depois tem o Faz minha shot. frente. Vê quem toca primeiro a bola. A bola tá Vai dividida. PGM tá bom. Me dá a 3B. Tá, tranquilo. Atacante toca primeiro a bola e há o contato com o goleiro. O jogador de branco toca a primeira bola. E há o contato E depois com o tem um goleiro. contato O acidental. goleiro tá checado, pode ficar tranquilo. Ele deu cartão vermelho pro jogador que tirou o gol com a mão? Não, ele marcou pênalti. Ele vai olhar se houve falta. Tem Ele cartão. vai olhar se houve falta. Que primeiro ele chuta, depois tem o choque. Ele marcou pênalti. E deu o cartão vermelho. Ele deu cartão vermelho? Não, não viu A o bola cartão, tava só viu um solta. pênalti. Tá. Hã? Tá checando, calma, tá? O contato é acidental depois que o jogador de branco toca a bola, ok? Isso. Calma, tranquilo. Wilton, você deu cartão vermelho por impedir um gol com a mão pro número 3? Isso. Segue decisão, ok? Não há, Ok. não há falta no goleiro. O jogador de branco toca primeiro a bola, obrigado. ok? E depois tem o contato acidental. Contato é depois, né? Toca a bola primeiro, né? Exato. Toca a bola primeiro. O jogador de branco toca a bola primeiro e depois tem o jogador contato de branco acidental. Toca a bola primeiro e depois tem o contato acidental. Claramente. Checado. E aí, meu amigo, o que você achou aí desse VAR? Comenta aí também. Olha, pessoal, é complicado, né? Mas correu tudo bem. O juiz de VAR lá, né? O árbitro de VAR, ele verificou lá o lance e constatou o pênalti. Muito que bem.
Para finalizar aqui, o técnico Jorginho não é mais treinador do Vasco da Gama e foi comunicado ontem que o contrato dele não iria ser renovado. Saíram com o Jorginho, né, os preparadores físicos, ou seja, a própria comissão técnica dele, né, o auxiliar Joelton Ortiga e Bebeto Saltier saíram com o Jorginho agora do Vasco da Gama. Os dois chegaram ao clube juntos com o treinador no início de setembro. O grande sonho do Vasco da Gama é a contratação do técnico Juan Pablo Voivoda, né, o Voivoda, que está lá no Fortaleza fazendo um grande trabalho. Inclusive, ontem o Fortaleza meteu 6-0 no Bragantino e está, né, com o pé aí na pré-Libertadores, na Libertadores, enfim. Aliás, acho que é Sul-Americana, né? Só vendo aqui direito, porque como a gente não acompanha a Série A, fica até meio difícil. Mas eu vou dar uma olhada aqui rápida para, né, fazer a colocação perfeita, para não ter nenhum tipo de dúvida. O Fortaleza agora no Campeonato Brasileiro da Série A, ele ocupa a 8ª colocação com 52 pontos, portanto ele está na pré-Libertadores, por enquanto, mas ele ainda pode ser ultrapassado, já que hoje jogam Atlético Mineiro e Cuiabá, e Botafogo e Santos. São exatamente os clubes que estão abaixo dele. O Fortaleza está com 52, o Botafogo tem 50 e o Atlético Mineiro também tem 52, portanto, podendo passar tanto o Botafogo como o Atlético Mineiro, passar aí o Fortaleza, que de qualquer forma ficaria classificado para a Sul-Americana. Não é nada, mas, né, para o Fortaleza é muito. Muito bem. O que você acha aí do técnico Voivoda, se é que ele possa ser contratado pelo Vasco? Ou para você, quem seria o técnico? Já que o Thiago Nunes, né, já acertou lá com o time peruano, e esse aí já também não tem mais a mínima chance de ser treinador do Vasco, e tem fontes dizendo que o Galhardo está indo lá para o Atlético de Madrid no lugar do Simeone. E o Simeone seria bom para o Vasco? Comenta aí. Bem, minha gente, esses aí eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora. E lembrando a você que logo mais a gente tem a nossa live a partir das 21 horas, mais uma resenha nessa quinta-feira, para a gente conversar aí mais especulações sobre o Vasco da Gama, ok? Um forte abraço, conto com você, se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê. Valeu!